Eu quero ler São Mateus como base, somente uma pequena passagem aí em São Mateus, que é 24 de São Mateus e 27. Vamos ler 24 e 27 de São Mateus, que é muito conhecido dos crentes, né, dos irmãos, todos conhecem essa passagem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver, aqui fala cadáver, né, o corpo, aí se ajuntarão as águias. Senhor Deus, nós entendemos o que aconteceu dentro dessa escritura, uma escritura tão pequena e de um grande e de um enorme significado. Nós estamos tendo, Senhor, o respaldo, o fim de tudo agora. O Senhor já separou a casca do grão, o grão já está chamado, que é a noiva, e a palha está prontinha para ser queimada, como foi nos dias de Abraão, como foi nos dias de Ló. Assim, Senhor, é os dias que nós estamos vivendo. Que o Senhor, nesta manhã, possa visitar-nos e dar-nos, Senhor, uma grande bênção de ânimo, de coragem e de força para o seu povo. Nós estamos vendo, Senhor, o declinar da vida humana, o declinar da civilização. Estamos entrando para uma super civilização. Estamos entrando para o reino do Senhor. E estamos agradecidos que é tão pouco os que irão para casa com o Senhor, que nem sequer o mundo tem conhecimento deles. Pai, abençoa todos que nesta hora, na sua casa, onde eles estão atentos ao que o Senhor irá falar conosco. Pai, me coloco aqui sobre a sua disposição para falar exatamente o que o Espírito me ordenar que eu fale. Coloco, Senhor, todos os nossos irmãos, jovens, anciãos, coloco crianças, todos os nossos irmãos diante do Senhor. Nesta hora, não só a nossa igreja está reunida, mas todas as igrejas ao redor do país estão reunidas para essa manhã de adoração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a absorver aquilo que o Espírito do Senhor está procurando falar conosco, fazer nós nos entender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero passar para vocês Cristo identificado em todas as eras. Possivelmente eu não vou ter assim a direção de pregar o sermão, né? É uma coisa que todo ministro ele tem que se controlar para que a mensagem dele no ensinamento não se torne sermão, e muitas vezes não dá para segurar, se torna um sermão. Mas vamos passando nesta manhã, porque eu quero que você absorva isto, eu quero que você entenda isto, tá? Não é questão de a gente ouvir, falar assim, foi aquilo maravilhoso, mas quanto eu pude desfrutar daquilo, quanto nós absorvemos daquilo, quanto aquilo nos ajudou, nos instruiu. Isso que é importante, isso que é necessário nesta hora, parar, tá? E fazer uma reflexão. Sabe, eu quero dizer para a minha igreja que Deus fez uma parada. Não
uma parada não para as pessoas descansar, ou seja, se esfriar, mas para você poder ver a diferença de ser um cristão atuante, verdadeiro, que se importa com os cultos, que se importa com o ministério, que se importa com a igreja. E aqueles que dizem assim, olha, eu vou na igreja do pastor fulano de tal. E se um dia a igreja do pastor deixar de existir, o pastor morrer, a igreja acabar, não tem problema não. Eu vou para outra ali. Eu vou para a igreja do vizinho. Isso significa assim, eu estou aqui para embarcar. Se eu perder esse ônibus, vem outro. Se eu perder esse avião, tem outro. A ideia, isso não é uma ideia de cristã. Isso não é uma ideia cristã. Você está usando a igreja como um objeto. Uma coisa que você pode descartar e passar para outra. Então você não tem cuidado com a sua alma. Então você não sabe o que está acontecendo. Você não tem ideia da responsabilidade da vida cristã. Quem pensa desta maneira. Por isso, eu creio que agora é um tempo que está acontecendo, né? Que você pode pensar o quanto você foi útil, o quanto foi útil a sua presença na igreja. E agora você pode parar e pensar também assim, eu acho que os irmãos não sentem a minha diferença, a minha ausência, porque eu nunca estive presente. Muitos, a gente olha no banco e vê até onde ele senta aqui. Sabe até onde ele senta aqui na igreja. E o outro você não sabe nem onde ele senta, porque você nunca viu ele sentado aqui. Entendeu? Então quer dizer, o que eu estou dizendo é que Deus está dando, o Senhor está nos dando uma oportunidade para você fazer um inventário, o quanto você está alinhado com a palavra, alinhado com o seu pastor, com o seu ministério, com a sua igreja. Se as pessoas acham que igreja é aglutinar as pessoas, não é isto. Aglutinar as pessoas, reunir as pessoas em multidão, as denominações fazem isso com muita eficiência, tá? Nós não estamos aglutinando as pessoas, reunindo as pessoas e ficando felizes por estarmos juntos. Nós estamos indo muito, muito além disto. Nós estamos nesta hora, na verdade, com o coração apertado. Porque isso não chamou muito a atenção daqueles que estão fora. O que eu percebi foi isto. Ainda não foi uma sacada. Mas quando vier aquela, aí eles não terão mais oportunidade. Você sabe que o que está acontecendo, Deus está te procurando, Deus está te cutucando para ver se você acorda do sono. É isso, o que está acontecendo é isto. Será que você pode... a expressão que estou dizendo, não sei para quem. Será que você pode assimilar isso? Que Deus te está dando uma cutucada para ver, olha, agora eu estou te dando a última oportunidade. Nós ficamos quantos anos tendo liberdade de cultos? Quantos anos? Eu prego há quase 40 anos, eu nunca fui barrado de pregar o Evangelho. Nem na rua, quando eu pregava na rua, e preguei muito tempo na rua, e nem nas campanhas, quando eu fazia campanha fora, nos clubes, nas escolas, e muito menos na igreja. Eu nunca fui barrado. Tive sim perseguição de jornalista, mas coisa corriqueira, né? Eu estou falando parar por um decreto, parar por uma circunstância, parar por uma situação que você não pode avançar mais porque você está violando e colocando a vida do seu povo em risco, segundo
Assim eles interpretam as pessoas da saúde e as pessoas da lei. Isso tornou-se, para o pastor, qualquer ministro, que eu tenho acompanhado ministros, amigos, que tem igreja maior do que a nossa aqui, e também até menor, mas, por exemplo, não sei se você está me ouvindo agora, acho que ele não deve estar em Brasília uma hora dessa, o pastor Samuel está um choro na vida dele lá, uma igreja. Pastor Samuel, ele já estava com um salão, com a igreja alugada, já estava com tudo certinho para decolar, e o povo esperando por ele, pá, fechou a porta. E o estado mais severo, agora com essa pandemia, é o estado de Goiás e Distrito Federal. A ponto de ser proibido passar a divisa. Saiu a lista das cidades e dos estados mais severos. O primeiro lugar é Goiânia, o segundo é Distrito Federal. Que fechou mesmo e está tudo parado. E aonde está a igreja? O pastor Juraci já fez 3 grupos lá e está fazendo 3 grupos por semana na casa dos irmãos. Mas nós aqui, nós temos uma outra realidade. Santo Antônio é menor do que a vila que eu moro. Mas nós temos uma metrópole. Isso que eu falei aqui vai ter que ser muito bem estudado, tá? E de uma grande responsabilidade, porque isso vai ser desgastante e muito trabalhoso. Mas nós não estamos medindo desgaste nem esforços. Nós queremos ver irmão presente. Eu tenho, por exemplo, se estivesse fazendo isso hoje, eu estou tendo um culto aqui com X pessoas, e eu tenho em Guarulhos, à tarde, tem outra noite em outro lugar, certo? Eu vou ter 3 cultos nesse dia de domingo aqui, porque eu estou dividindo a minha igreja. Aí eu chego no culto da noite e não tem ninguém. Aí fica difícil, né? Para você fazer uma cobertura dessa. As pessoas têm que agir com responsabilidade. Né? Porque não é uma hora mais para se brincar. Isso desceu no meu coração. Quando desceu, eu falei, o pastor Samuel tinha conversado comigo, aí eu falei, eu dei essa ideia para ele, falei assim, olha, o senhor abriu minha mente, eu vou fazer isso. Então, vamos ver o que vai acontecer a semana que vai vir, né? Mas deixa eu voltar dentro do assunto aqui, para mim introduzir esse assunto. Perceba, por favor, que o Senhor está dizendo assim, sabe por que você não foi naquele culto aquele dia? Faça uma listagem dos cultos que você não compareceu, apenas por não ter assim, olha, eu vou rasgar essa atmosfera, eu vou atravessar esse rio a nado, entendeu? Eu vou apagar essa fogueira, eu vou derrubar esse muro, mas ninguém vai me impedir de adorar o Senhor. Aí está, entendeu? Quantas vezes nós não estivemos presentes na casa do Senhor para adorar ali, apenas porque teve um pequeno ventozinho frio do meu lado. Então, Deus, o Senhor, está nos dando uma oportunidade para fazer reparos espirituais. Sabe, tem gente me ouvindo aqui, você que não é dizimista, se fosse você, eu sairia da fila dos ladrões. Passava a entrar na fila dos fiéis. Até que para mim dízimo é predestinação, é eleição. Para mim dízimo é eleição. Muito antes de eu ser pastor, eu já era fiel nisso. Para isso aqui está no meu coração aquilo. Estou falando de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Olha, tem umas vidas aqui, tem irmãos aqui,
que são dignos de admiração. Eu prego de manhã, eles estão aqui, eu chego em Guarulhos, eles estão lá. Isso não é um domingo não, isso é o ano inteiro. Eu prego aqui, chego em Guarulhos à tarde, estão lá em Guarulhos. E eles não fazem isso para dizer, pastor, estou aqui. Não, eles fazem aquilo porque realmente eles interessam nas coisas de Deus. Estão interessados no reino do Senhor. Está interessado no negócio do Pai. Muitas vezes, temos que romper barreiras, temos que quebrar paradigmas para servir a Deus. Temos que quebrar. Eu sei, vocês estão entendendo minha língua, né? O que é quebrar um paradigma, não é? Para servir o Senhor. Porque, às vezes, nós temos partes vulneráveis que é tão pequena, tão insignificante, aquilo se torna tão grande para nós, mas agora parando, refletindo, fazendo inventário, você diz, puxa vida, não é nada disso. Foi apenas... Eu vi uma tempestade onde não existia. Então, eu creio que esse tempo que nós estamos tendo, como se diz, é para dar uma refrescada na cabeça e examinar ao nosso redor. E quando, se nós retomarmos, não sei, né? E se a gente não voltar mais a reunir? E se nós não reunimos mais? Porque há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Sabemos que um dia isso será definitivo. E vai ser muito breve, vai ser definitivo. Mas quando esse dia chegar, o quadro é outro. O quadro é outro. Isso aqui é um ensaio para você experimentar o que é ficar longe dos irmãos, longe do seu pastor, longe da sua igreja. Eu creio que nós podemos, a partir de então, começar a refletir e levar as coisas do Senhor bem mais a sério. Do que levamos a sério, mas muito mais a sério. Pensar nessas coisas. Não deixar isso passar por alto agora. Se a semana que vem for liberado cultos na igreja, com toda a restrição que temos de parte de higiene, né? Como entrar, como sair, lavar a mão, chegar na igreja, lavar a mão, acabar de lavar a mão, passar álcool gel e tal. Como está aí preconizado aí no Ministério da Saúde? Se houver essa abertura, então... Você não venha mais para a igreja, não volte mais para a igreja como você vinha até então. Como você veio até ontem. Aí você vai vir, na verdade, como um verdadeiro adorador, para se expor, né? Para se derramar diante de Deus, porque a hora é para isto, o momento é para isto. Agora eu vou ler para vocês aqui o parágrafo 131 da mensagem Cristo identificado de todas as eras. Agora, como é que o sol nasce? Onde é que ele se põe? No leste. Onde é que ele se assentou? No oeste. A civilização tem viajado com o sol. E assim tem o evangelho, entende? E agora, outra vez, se continuarmos seguindo, nós voltaremos ao leste outra vez. Cruzamos ao leste outra vez. Cruzamos ao redor do Pacífico para o leste outra vez. Nada ali. Vejam agora. A civilização tem viajado com o Sol. Sol, planeta. Sol, astro. Planeta quer dizer astro. Sol, a estrela maior. A civilização tem viajado com o Sol, tá?
E você viaja durante um dia com o sol. O sol, ele tem um ritmo quando ele nasce, e tem um ritmo no seu ocaso. O sol que nasceu X hora hoje, amanhã já não é mais. Você sabia disso? Eu não sei que hora saiu hoje o sol, e nem sei que hora vai sair amanhã, mas não é no mesmo horário. Se ele nasceu em horário diferente, ele vai se pôr em horários diferentes. Isso chama o ritmo da natureza. A natureza tem um ritmo. E os homens estão procurando quebrar, sempre procurou quebrar o ritmo da natureza, destruir a natureza. Por 6.000 anos, o homem vem tentando destruir a natureza. E chegou um ponto agora que ficou um caos. E o Senhor disse: então eu vou agora restaurar tudo que o homem destruiu. Quando fala lá em João, e eu restaurarei novamente o que comeu o pulgão, o que comeu a aruga, o que comeu o gafanhoto, eu vou restaurar tudo isso. Quando ele fala de restauração, ele não está falando da restauração simplesmente da igreja, restaurar tudo que está destruído. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo desses 2.000 anos, ela foi completamente destruída. Não é que o Evangelho hoje te coordena a sua vida. Não é que o Evangelho hoje ele está administrando, comandando a igreja. Hoje é o contrário. É o homem que manda no Evangelho. Você percebe essa inversão? Que o homem está debaixo dos ensinamentos da palavra, debaixo dos ensinamentos do Evangelho, em todas as suas nuances, todos os seus ensinamentos. Agora o homem chega e diz assim: eu vou comandar a palavra, e por isso que Deus abandonou o povo pentecostal, porque o povo pentecostal deixou de ser comandado pelo Evangelho e passou a comandar o Evangelho, dominar a palavra, fazer o que eles querem da palavra. E Deus deixou eles fazer, eles estão fazendo, para colher juízo para eles. Eles continuam fazendo. Por quê? Porque desde que eu digo que a Bíblia diz uma coisa, mas na minha igreja nós não cremos desta maneira, você está comandando a palavra. Você está ditando normas, como deve ser o Evangelho. Não o Evangelho ditando para nós a maneira que devemos ser, mas nós estamos falando para a Bíblia a maneira que ela deve ser. E é por isso que saiu um caminhão de Bíblias diferentes uma da outra hoje, de todos os tipos de versões. Hoje tem Bíblia para mulher, para criança, tem Bíblia para velho, né? Tem Bíblia para todo mundo, tem Bíblia. Eu estava vendo uma lista aí, mas o que tem de versão de Bíblia é uma coisa espantosa. Versão. Se você tiver tempo, depois você pega para mim, irmão Fábio, versões, vocês vão ficar de boca aberta, de tantas versões que tem. A primeira igreja, né, que deixou 120 versículos na Bíblia alterada foi Testemunho de Jeová. 120. E agora tem Bíblia que tem mais de 1.900 versículos alterados. Que base você tem para ler a Bíblia? Então, eu vou estudar o hebraico e o aramaico, vou me formar nessas duas línguas, aliás, o grego, né?
Vou ter que pegar o hebraico, o aramaico e o grego. Pegar essas três línguas, dominá-las completamente para me entender o que a Bíblia está dizendo. Para você ver o absurdo que as pessoas estão fazendo com a Bíblia. O absurdo que eles fizeram com o Evangelho. Por quê? E Deus deixou que eles fizessem assim. Mas você já parou para pensar que em meio a esta confusão de tantas versões da Bíblia, bíblicas e de tantas ideias que as igrejas têm, Deus não permitiu que a sua mente fosse corrompida? Deus não permitiu que a sua gastronomia não desejasse outra coisa a não ser a pura palavra? Deus não permitiu que nós nos enveredássemos para outras coisas, que nós imigrássemos para ensinamentos por aí que não fecha nem um pouquinho com aquilo que nós recebemos do irmão Branham. O que acontece veja, o respaldo do assunto é que eu creio na mensagem. O respaldo do assunto, eu creio que o irmão Branham foi o profeta Elias. Eu creio que o irmão Branham foi o Filho do Homem. Eu creio que o irmão Branham, na verdade, manifestou o ministério do Filho do Homem. Eu creio que o irmão Branham, ele manifestou o ministério do sétimo anjo. É isso que é respaldo. Mas quando chega na revelação, no ensinamento, aí começa a se divergir. Aí começa a ir pela tangente. O que é respaldo? Respaldo no que ele crê. Respaldo no batismo, na doutrina, no ensinamento. Respaldo no ministério do irmão Branham. Aí eles têm um sustento ali. Não, eu sou da mensagem. Eu sou da mensagem. É isso que sustenta muita igreja em pé. Porque se o povo todo fosse um povo revelado, irmão Hélio, revelado, essas igrejas aí estavam vazias. Tinha ninguém lá não. Mas tem pessoa para todo tipo de crença dentro da mensagem. Tem pessoa com todo tipo de crença, que se agrada da maneira que está sendo feito. Não tem o zelo de examinar se aquilo é aquilo mesmo. Esse é o problema. E o Senhor permitiu que eles entrassem por esse caminho. Como Deus permitiu que Balaão voltasse para amaldiçoar Israel e Deus mudava. Como Deus permitiu no tempo dos juízes, que eles fizessem o que eles fizeram. Deus deixou que eles ficassem na sorte deles, plantando juízos para depois colher. Deixa eu botar isso aqui. Agora, eu quero ler a Festa das Trombetas, 201. Observem, a civilização se foi com o sol. A civilização mais velha que temos é a China. Todos sabem disto. Onde o Espírito Santo caiu, nos países orientais, no oriental. E o Evangelho tem viajado com o sol. Isto veio de onde? Do leste para a Alemanha. Da Alemanha para a Inglaterra. Atravessou o canal das 3 vezes. Do Mediterrâneo, Alemanha. Do Mediterrâneo, do leste para a Alemanha, através do Mediterrâneo, da Alemanha, através do canal inglês para a Inglaterra, do canal inglês, através do Pacífico para o Atlântico, para os Estados Unidos. E agora ele está na costa oeste. Ela atravessou a nação que ela civilizou, passou e seguiu
A civilização tem viajado, o Evangelho tem viajado com ela. Agora, todos os refugos, disse o irmão Brana, está na costa oeste, onde havia apanhado tudo como o Macaréu chegando. Falei muitas vezes dessa palavra, Macaréu. O que é Macaréu? Macaréu é quando o mar está cheio de sujeira. E ele tem ondas grandes, e uma em seguida da outra, e vai lançando toda a sujeira para fora. Isso é chamado de Macaréu. Toda a sujeira está sendo lançado para fora. Todo o pecado está aparecendo. Todo o pecado está se manifestando. Você viu, por isso que eu falei da peste negra, da gripe espanhola, de Chernobyl, do Holocausto. Tudo isso vem viajando com a civilização, vai passando por isso, morrem milhões de pessoas e cai no esquecimento das pessoas. Elas não se lembram. Deus sempre tem uma placa divertindo, eles continuam em frente. E conforme o pecado foi viajando, o que aconteceu? Aquilo foi aumentando. Aumentando, uma explosão demográfica, certo? Vai aumentando. A civilização vai viajando e os homens vão crescendo e vai multiplicando cidades e a população. Isso é uma explosão demográfica. Isso vai crescendo. À medida que o povo vai se multiplicando, o pecado vai se multiplicando, não para. Aí começa a aparecer todo tipo, é guerra, é doença das mais terríveis que aparece, doenças que a medicina não tem uma resposta para ela. Por quê? Porque à medida que as pessoas, que o sol vai se pondo, à medida que o sol vai atravessando e pregando durante aquele dia, à medida que a luz vai se pondo, o povo viajou, mas o povo não melhorou, foi ficando pior. E também o Senhor passou por todas as nações para colher toda a semente que Ele tinha em cada nação debaixo do céu. Todas as sementes foram colhidas ao longo desses 2000 anos. Agora o profeta diz que nós viveríamos dias que nós enfrentaríamos doenças que os médicos não tinham remédio para ela. Isso está na mensagem. Isso está aí. Já que a medicina está tão avançada, então quando apareceu essa coisa, devia ter na hora, o antídoto na hora, pá, apareceu, pá, acabou com ela. Mas parou? Ainda não sabe o que fazer com ela. Não sabe o que fazer com ela. E o mundo ficou impactado com isso. O que eles fazem? Vamos fazer o povo ficar recluso, ninguém sair mais, para que ela não fique disseminada. Sabe de uma coisa? Você não para o diabo com a ciência. Você não para o diabo com o intelecto. Diabo se para é com a palavra. Satanás se para é com a palavra. Não se para. Hoje, daqui uns dias eles dão um break nisso, depois aparece uma outra. Satanás sempre colocando um cartucho ali e disparando. Agora, lógico, se a civilização cresceu, porque cresceu os caimitas. Chegou um ponto, o povo de Caim chegou num ponto que Deus tirou um homem só daquela geração de 2000 anos. Deus tirou um homem de uma geração de 2000 anos, que podia ouvir a Deus, obedecer a Deus, e quando a mensagem que Noé recebeu era
contrário à civilização do seu dia. A mensagem que pregamos e cremos é contrário, completamente contrário à civilização desta hora, o mundo religioso desta hora. E vou dizer uma coisa para vocês: eles não sabem o que pregamos. E Deus não permitiu que eles conhecessem. Eles não sabem, porque se as igrejas hoje conhecessem, tivessem entendimento mesmo, se Deus abrisse para eles o que nós pregamos, o que cremos, seria o primeiro a acabar com a gente. Bando de herege. E ia falar assim: o culpado dessa peste é eles. Eles são culpados dessa peste. E Deus mandou essa peste para tirar a igreja mesmo. Se você analisar de uma maneira correta, bíblica, por que está acontecendo? Isso está acontecendo por causa da noiva. Amém. É verdade. É incrível, mas essa é a maneira que Deus mandou. O que Deus fez? O Senhor enviou uma tempestade no mar para afundar o navio. Porque os marinheiros estavam em pecado, porque estavam traficando drogas, estavam levando alimento para outra nação, por causa de Jonas. Ô companheiro, ou você sai desse navio, ou ele afunda. Vê como que Deus faz. Por que Deus queimou Sodoma? Por quê? Por causa dos seus pecados? É porque tinha alguém de lado, tinha um santo de lado chamado Abraão, e então Deus: vou queimar essa coisa aqui, porque eu tenho que tirar Abraão daí. E quando o Senhor foi queimar Sodoma, ele visitou Abraão. Ele precisava transformar o corpo de Abraão para cumprir a promessa em Abraão, para ser uma sombra para nós, para a noiva. O que ele fez? Ele disse para Abraão assim: olha, eu vou queimar aquilo ali, ó. Mas quando ele disse que ia queimar aquilo, Jeová já tinha chegado na casa de Abraão. Elohim já tinha estado com ele. Abraão já tinha recebido a promessa, já estava ali no corpo dele. Deus já estava trabalhando com ele. O corpo de Abraão já estava começando um processo de mudança do corpo dele, e Sodoma estava sendo queimada. Deus começou um processo de transformação com a noiva, por isso que isso aqui está sendo já à mercê do fogo, vai ser queimado. Isso por quê? Porque o Senhor já começou um processo de mudança, de transformação. Assim foi com Abraão, ele começou um processo com Abraão de transformação, mas queimou aquela coisa lá chamada Sodoma e Gomorra. Ele começou agora esse processo aqui, e ele tem que acabar com aquilo ali. Glória a Deus. Aleluia. O mundo está em bagaço, mas a noiva está tão firme e sólida como estava o velho Abraão. Amém. Eu falei da civilização na mensagem estas trombetas. Mas o profeta diz que o sol não brilhará através deste dia, Zacarias. Será um dia de escuridão. Eles tiveram luz suficiente como um verdadeiro dia chuvoso. Eles podiam se unir à igreja e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse que, no tempo do entardecer, as nuvens se moveriam, as denominações desfaleceriam, e o mesmo evangelho, a mesma palavra feito carne, como ele prometeu em Lucas 17, o mesmo evangelho, com a mesma coisa, aconteceria no entardecer, exatamente quando as sombras baixassem. Vejam o que o profeta está dizendo. A igreja teria luz
como num dia chuvoso. Só teria luz para se unir. Reúne um grupo lá, reúne outro grupo aqui, e só teria luz para aquilo. Mas não teria luz plena da palavra. Só teria luz para reunir. E voltar para casa e ter uma boa religião e portar a carteira de membro de uma igreja e ter uma liderança que conduz ele, que ensine eles aquela religião. Eles teriam luz para isto. Mas ele disse que para os eleitos as nuvens se levantariam, as nuvens afastariam, e é o mesmo sol que brilhou lá na primeira era, o mesmo Espírito Santo que começou lá nos dias de Paulo, ele traria a mesma luz agora, e essa igreja teria a mesma revelação da primeira igreja. Então, não veio para o mundo, não veio para nenhum sistema, não veio nem mesmo para esse grande grupo do povo da mensagem. Tem vindo exclusivamente para indivíduo. Em toda a minha vida que eu prego esta mensagem ao longo desse tempo, você não pode afastar da sua igreja, você não pode afastar do seu ensinamento, não tem como, quando você abre a boca para falar esta palavra, de mostrar esta luz, de fazer esta luz brilhar na congregação. Para a igreja entender que o sangue de Jesus Cristo, hoje em nosso meio, é o real e verdadeiro eleito que está cheio do Espírito Santo. Onde está o sangue de Cristo? O sangue de Cristo está na alma eleita, que foi redimida, está selada com o Espírito Santo. Aí está o verdadeiro eleito. Aí está a verdadeira igreja. Aí está os santos do Senhor. Deus trabalhando com essa igreja. Por isso, como que você pode ter uma mensagem? Deixa eu dizer isso aqui. Como que você pode ter uma mensagem deste porte na mão, desta envergadura, e privar o povo desta luz? Privar o povo desta hora, privar o povo, não é falar 7 trovões. Você lê a Bíblia, você escuta 7 trovões. Você lê a mensagem, você fala 7 trovões. Você lê almas encarceradas, você fala e lê lá que estamos pregando as almas encarceradas. Eu estou dizendo a leitura pura e fria. A leitura sistemática. Eu estou dizendo que os 7 trovões não está aglutinando a igreja. Os 7 trovões está separando. O que eu estou dizendo é que pregar almas encarceradas não é você ir lá na praça ali, naquela pracinha da avenida ali, e chega lá e começar a pregar esta mensagem. Não, pregar a almas encarceradas é quando você está levando esse ensinamento no mesmo daquele que Abraão tinha quando recebeu Elohim em sua casa. O que Abraão recebeu em sua casa? O maior mensageiro que podia existir na história era o próprio Deus. O próprio Deus foi pregar na casa de Abraão, mas ele não estava pregando para Abraão, fazendo com que Sodoma ouvisse ele. Sodoma não estava ouvindo ele enquanto ele pregava para Abraão, mas ela já estava condenada. Isso significa que quando você está pregando esses 7 trovões que entra na alma eleita, a sua vida agora começa a pregar para o mundo. A mensagem sai através de um pregador, de um povo, de uma igreja que prega para o mundo. Você não está lá misturado com eles para poder pregar para eles, para dizer, você é uma alma encarcerada. Não, a luz que está brilhando aqui
trouxe a escuridão lá. A luz que está brilhando aqui está condenando eles lá. Eles não podem receber isso, porque se eles tivessem eleição para receber isso, Deus me mandava lá, te mandava lá. Se eles tivessem eleição, eu estaria pregando agora, essa manhã, na Igreja Assembleia de Deus de lado aqui. Eu estaria pregando aqui naquela Igreja Universal, estando em cima na avenida. Por que eu não estou lá pregando? Por que Deus não permite que eu vá lá? Que você vá lá? Por quê? Porque lá não tem nada que você fazer lá. Eles não recebem isso mais. Eles já passaram a linha. Eles já passaram para o lado do juízo. Eles já abandonaram a misericórdia. A mensagem já foi rejeitada. Agora, quem pregou para Abraão, aquele grande mensageiro, era Elohim. Quem está pregando para a noiva é Elohim. Elohim está pregando para ela. Vou continuar aqui mais um pouquinho, que está muito bom isso aqui. O mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, que viveu em carne lá atrás no princípio, com o povo oriental, viverá outra vez com o povo ocidental no fim, lá nos Estados Unidos, começou lá. Nós estamos no Ocidente, no fim do tempo. Haverá no entardecer, todas as Escrituras são dadas por inspiração e não podem ser infringidas. O grande período de 50 dias já passou. A festa pentecostal já passou. 7 sábados até a trombeta, um tipo da 7ª era da igreja. Passou a festa pentecostal. Passaram os 50 dias. Tá? Deixa eu colocar algo aqui. Quando tem 3 episódios na Bíblia que isso tem que ser inserido todas as vezes que você pensar em arrebatamento. Primeiro, como que o muro ou os muros de Jericó caíram? Tinha 7 trombetas. Tinham 7 chifres de carneiro. Tinha 7 sacerdotes. Josué não pôs a mão no muro. Josué não pôs a mão no muro. Foi o toque da trombeta que derrubou os muros. Gideão não usou uma arma naquela noite. Gideão não usou uma lança. Deus disse que ele pegasse aqueles fachos de luz e ordenou que ele gritasse naquela hora. O grito de Gideão confundiu todos os midianitas e eles se mataram um ao outro. O próprio mundo destruindo o mundo. E quando Josué tinha que terminar o dia e deixar aquele exército terminado, acabar aquela guerra, Josué olhou para o sol e disse: se o sol continuar, escurece, e eu não vou terminar o que eu preciso fazer. Então Josué não pensou 2 vezes. Quem instruiu Josué dar uma ordem para o sol parar? E a ponto da Bíblia dizer que nunca houve um dia como aquele. Um dia que deu quase 2 dias. E ele parou o sol.
Se Josué parou o sol, ainda estava tão distante da vinda do Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro batismo do Espírito Santo, que eles não tinham aquilo. Se Josué não pôs a mão no muro, só o som do chifre derrubou o muro. Tá? Se só o grito de Gideão confundiu os midianitas, eles se mataram. O que está confundindo o mundo hoje? O que vai destruir o mundo? Que arma é essa? Que poder é esse? Você não tem uma mensagem que tem 7 trombetas? Você não tem uma mensagem que enviou 7 anjos? Nós não temos uma mensagem igualzinha de Josué, nós temos uma mensagem igualzinha de Gideão, nós temos a mesma mensagem, e eles não usaram arma, não usaram forças físicas, usaram o quê? O que nós temos agora, a palavra. A palavra. Não vai ter esforços físicos, não vai ter um exército, um poder bélico. Não, a palavra, é isso que Deus tem nos dado. Por isso que Ele levantou uma igreja, por isso que Ele levantou um povo, por isso que Ele levantou uma igreja que recebe a palavra. E o próprio Deus veio entre nós para esta palavra se manifestar em plenitude. Deixa eu pegar essa mensagem agora, que senão meu tempo vai. Mensagem. Vou pegar 2 coisas aqui. Parágrafo 48. Quem dizeis ser este? A civilização viajou com o sol. Ela começou no leste, indo para o oeste. Por que eu falei do pôr do sol e do nascer do sol? Tem um ritmo isto. Então Deus está pregando. O sol pregou por esses 2000 anos, por onde ele viajou. A palavra viajou, o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente é o Evangelho, que cruzou. Saiu de Jerusalém, veio para a Alemanha, da Alemanha cruzou o Canal da Mancha, foi para a Inglaterra e voltou novamente, depois fez outra puxada e foi para o oeste, foi para os Estados Unidos. Mas por que ele fez isso? Foi para os Estados Unidos, porque lá é o pôr do sol, porque lá é o oeste. Por isso que o sol foi lá para os Estados Unidos, no pôr do sol, no oeste. Então o dia termina lá. E lá o dia terminou com Zacarias 14:7. Lá é o fim do dia. E quando chega o final de um dia, nós entramos para um tempo de escuridão. Laodiceia é completa escuridão, mas Deus prometeu que haveria um dia, haveria um amanhecer, não o amanhecer quando Deus começou a abrir sua palavra, o amanhecer eterno não começou aqui, começou lá em 63, o sol começou a mostrar os seus raios, a luz começou a brilhar, a igreja começou a se reunir, Deus começou a chamar os eleitos. A partir de 63, eles foram sendo chamados pela voz dos 7 trovões, pela voz da palavra falada. E então a noiva começou a se reunir. Estamos pregando, esperando a palavra falada. Sim, ela virá em plenitude, mas quem te trouxe aqui foi a palavra que Deus falou, que te trouxe aqui para esta hora, para este dia, para ser a igreja que nós somos. Amém. A palavra falada te gerou, te deu um novo nascimento. O novo nascimento começa exatamente pela palavra.
e termina com o batismo do Espírito Santo, e termina com a sua ressurreição. Isto é a palavra falada. Então, no curso do tempo, a palavra vem se manifestando, até que ela chegue agora à sua plenitude. A civilização viajou com o sol. Ela começou no leste, indo para o oeste, e agora ela está na costa oeste. Se ela for um pouco além, ela estará de volta ao leste. Assim, esse é o limite. Assim, este é o limite. E o pecado viajou com a civilização e tornou-se a fossa de todas as eras. Coisas que eles fazem, que seres humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. As mulheres se atiraram a tal sujeira, que nenhuma mulher em nenhuma era, nem ao menos teria pensado em tal coisa como fazemos hoje. Então ainda chama-nos de cristãos. Que desgraça! Deixa eu voltar aqui lá no Macaréu. Macaréu é quando toda a sujeira é jogada para fora. Deixa eu dizer para vocês. Essa viagem do sol, essa viagem da civilização, que o pecado acompanhou e foi se multiplicando e faz coisas hoje que nunca as pessoas pensariam que isso ia acontecer e estão acontecendo. Porque, no fim, toda sujeira se acumula. Todo o pecado se acumulou. Escute, gente, o pecado desde o jardim do Éden, que passou pelos longos 6.000 anos, viajou 6.000 anos, e todo o pecado veio parar aqui. Toda a sujeira para aqui. Toda a incredulidade parou aqui. Toda a imundície parou aqui. Você não tem ideia, nós não temos ideia o que as pessoas fazem dentro das igrejas. Não estou falando do mundo sodomita, não. O que elas são capazes de fazer dentro das igrejas, em nome do Evangelho, em nome de cristão. Usa a Bíblia, usa a palavra para fazer uma capa para cobrir seu erro, seu pecado, seus crimes. Então chegou toda a sujeira aqui, mas quando toda a sujeira chega num ponto que não tem mais solução, então o Senhor não vai deixar que a sua herança fique envolvida neste lugar. Porque Ele tem que tirar daqui. O Senhor tem uma promessa para tirá-la daqui. E a maneira que vamos sair daqui é exatamente como está acontecendo agora. Deus está fazendo alguma coisa para que a noiva se desperte, para que ela possa acordar. Deus está movendo nesta hora. Nós não estamos parados. Esta palavra que estou pregando e outros pregadores aí está chegando em algum lugar, envolvendo alguma alma, algum coração que está frito nesta hora, querendo e quer se levantar, e Deus te levantará. Se você deseja levantar, Deus irá te levantar. Não admira que o grande profeta se levantou e ele disse: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas ele disse: bramiu o leão, quem pode não temer? Deus falou, e quem pode deixar de profetizar? Esse foi Amós, né? Olha, bramou o leão, quem não temerá?
O bramido do leão é a mensagem. O bramido do leão é esta mensagem, é a revelação dos mistérios nesta hora final. Amém. Agora diz, o Senhor falou. Amós 3,7. Quem não profetizará? Eu não sou profeta, disse Amós. E o pai dele era profeta. E nem filho de profeta. Mas eu vou profetizar, porque o Senhor falou. Isso que Amós está dizendo. Porque o leão bramiu, quem não vai temer o bramido do leão? Por isso que a noiva está profetizando. Ela não é profeta. Profeta foi William Branham. Mas por que ela está profetizando? Porque o Senhor falou. E quando ele fala, quem não profetiza? Pregar essa mensagem é o quê? Profetizar. Estou procurando um profeta. Aonde? Ei, meu filho, estou procurando uma profetisa, pois o Senhor profetiza todo culto aqui. Todo culto o Senhor está falando, está profetizando, amém? Que Ele fala, e quem não profetiza quando o Senhor fala? Assim disse Amós. Agora ele diz, está vendo? Há algo que tem de chamar para fora. Tem que ter alguma coisa para chamar a gente para fora. Há algo que tem que chamar para fora. Estamos em uma hora crítica. Parece que o mamãe está vivendo agora. Parece que ele está pregando nesse púlpito agora, né? Estamos vivendo uma hora crítica. O mundo está vivendo uma hora crítica. Mas a igreja, a verdadeira igreja, não a denominação, mas a própria igreja está pronto para o maior triunfo, o maior triunfo que já alcançou a vinda do noivo para buscar a noiva. Amém. O maior triunfo. O mundo tinha que estar numa condição, numa certa posição, para ela ir embora. Por isso, vamos voltar no ritmo da palavra. O ritmo da palavra, a palavra tem um ritmo, a palavra tem uma sequência, e você não pode quebrar a sequência dela. Por isso que eu falei que o sol tem um ritmo quando ele nasce e um ritmo quando ele se põe. E não pode ser quebrado esse ritmo. Não tem como você quebrar. Você não pode dizer assim, eu não aceito que hoje o sol vai se colocar à tarde. Tem o horário dele aí, irmão Fábio? Hoje que hora que ele vai se pôr? Você pegar isso? Ou talvez você mexendo aí? Digamos que ele vai pôr às 18 horas e 10 minutos. Errei por 8. Às 18 horas e 2 minutos, aqui o sol vai se pôr. Aqui. Pode ser que lá em Manaus tenha diferença. Pode ser que lá no Rio Grande do Sul tenha diferença. Lá no Nordeste tenha diferença. Mas aqui, para nós, ele se põe 18 e 2. Agora você diz, eu não aceito que o sol se ponha às 18 e 2 hoje. Você pode não aceitar. Mas 18:02 ele vai entrar. Chega amanhã, talvez seja 18:03, 18:04. Chega amanhã, ele vai se colocar 18:04. O sol representa a palavra, tem um ritmo.
E você tem que andar no ritmo da palavra, perceber a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Não é a hora que eu quero, é a hora que ele está fazendo a sua travessia durante o dia inteiro. Graças a Deus que o sol brilhou na nossa vida e nós chegamos à hora exata do pôr do sol e do nascer de um novo dia. Aleluia. É por isso que não se quebra a mensagem. Por isso que não se altera a mensagem, que não viola a mensagem, que não devemos pôr a nossa própria interpretação na mensagem. É por isso que quando você põe, você quebra o ritmo. Quebrou o ritmo, você não vai saber que hora o sol vai se pôr. E nem vai saber que hora ele nasce amanhã, porque você quebrou o ritmo. Mas se você estiver no ritmo da palavra, no ritmo da mensagem, no ritmo dos 7 trovões, então você vai saber que a hora que ele sai, a hora que ele se põe, e o importante é saber que o sol para nós está brilhando agora mesmo. Agora, uma outra coisa. Estamos caindo aos pedaços esperando por um Messias. Alguma coisa que venha e nos salve, isso o mundo diz, e nos tire de tudo isto. Olhemos para baixo, os problemas lá no leste, olhemos para a África, para as revoltas, os problemas raciais, integração, segregações, e todos nós entendemos e gritamos. Aqui não faz muito, nosso amigo de cor, temos de ter integração. É isso que necessitamos. Temos de ter integração. Todo homem igual, todo homem apropriar-se. Isso está perfeitamente bem. Isso está perfeitamente bem. Eu não creio em escravidão. Essas pessoas não eram escravas. Para começar, elas não são escravas. Quer dizer que o profeta está dizendo: hoje nós temos uma lei que você, lógico, não tem ninguém mais segregador do que Deus. Por isso nós estamos separados. Mas não tem ninguém também que acolhe aquele que aceita Ele como Deus. Não tem diferença de cor. Não tem diferença de raça. Engraçado, falou porque ela quis. Não tem segregação no meio do povo cristão. Não tem. A segregação de Deus é diferente. Não é essa que o mundo estabeleceu. A segregação do mundo é que você tem que aceitar tudo quanto é tipo de coisas pecaminosas. Senão você está no quadro de uma pessoa racista. Tá? E isso se tornou pecado. Veja, se tornou pecado. Deus não fez o escravo. Quem fez o escravo foi o diabo. O diabo no homem fez escravo desde o princípio. E a maior escravidão branca está hoje aqui. O diabo fez o homem escravo. O diabo tomou o homem e fez o outro ser escravo dele. Aí vem esse ensinamento, né? Direitos humanos, e vem tantas coisas falando de, como se diz, a palavra-chave para isso, que as pessoas falam, discriminação. Aí você tem que aceitar todo um amontoado de pecado e sujeira. Isso aí não é aceitar, é romper com a segregação e você pôr todo o pecado para dentro. Quer dizer, isso se tornou em pecado. Isso se tornou em pecado, de ter uma lei que faz com que você tenha que aceitar todo tipo de coisa errada que as pessoas fazem, o homossexualismo, o lesbianismo e todo tipo de coisa desse sentido. Aceitar casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Se você discrimina isso, você está enquadrado na lei. Isso se tornou pecado.
Então, quando fala do negro e do branco, não tem povo no mundo que mais seja entendido do que significa isso. Está lá no profeta Jeremias. Você não tem um jardim só de rosas brancas. Você não tem um jardim só de rosas vermelhas, seria feio. Mas se você fizer um jardim com várias cores de rosas, vai ser muito bonito o seu jardim. A noiva é o jardim do Senhor, tem rosas de todas as cores. Todas elas têm o seu lugar, todas elas têm diante de Deus seu devido valor. Isso quebra qualquer pensamento de segregação. Deus quer manter você naquilo que você é, no original. No original. Deus quer manter você da maneira que Ele te viu, da maneira que Ele te fez. Eu quero ler uma escritura com vocês. Essa escritura, o profeta disse, primeiro deixa eu citar isso aqui, o Mombrana disse que as pessoas oram por uma resposta para a solução de um problema. E Deus manda exatamente a solução do problema dela. Quando chega, elas dizem, mas não é bem isso. Não é dessa maneira que eu queria. Eles pediram para o Messias e Deus mandou o Messias que ele precisava. Eles disseram, não é isso que queremos. Isso está no parágrafo. Eu vou até ler para vocês isso. Eu creio, quando o Senhor veio, as respostas para as perguntas. Eles perguntaram, quem é este? Isso. Quando o Senhor veio, eu creio que é o parágrafo 58. Deixa eu abrir isso aqui, vamos passar por isso aqui já. Parágrafo 58. Olhem para o mundo. Hoje, em que tensão o mundo inteiro vive? Você vai pela rua, ele disse, não há nenhuma segurança, nem dirigir uma estrada, ele está dizendo aqui, de mão dupla, é seguro. Ele disse, agora sabemos e estamos conscientes, a terra acabou de passar por grandes dores de parto. E a igreja está passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse cada um dos profetas, quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, agora está pronto para a Terceira Guerra Mundial. E está em dores de parto novamente, mas há somente uma coisa que pode trazer paz, e isto é Cristo. Agora, deixa eu voltar aqui para terminar. Deus, eles não queriam então, falando do Messias, eles estavam caindo aos pedaços, suas políticas estavam caindo aos pedaços, suas nações estavam se rompendo, sua igreja estava se rompendo, e eles clamando por um Messias, eles queriam, envia-nos um Messias, mas quando ele veio, Deus deu, dá a resposta à sua oração. Vocês pediram e receberam. Isso é, eu poderia parar aqui por horas sobre homens e mulheres, até mesmo cristãos, orando por algo.
E Deus dá a resposta e eles nem ao menos o reconhecem. Agora Deus lhes deu a resposta. Eles estavam querendo um Messias. Eles sabiam que tinha tudo. Tinha tido Césares, tinham tido Davis, Salomões, homens sábios, tinham tido Davis e os poderosos guerreiros. Eles tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter a ajuda do céu. Deus lhes tinha prometido um Messias, e Ele lhes enviou aquele Messias em resposta à sua oração, mas não o quiseram. Israel, cada sacrifício, cada ritual de Israel era um clamor pelo Messias. Aqui está o Messias que vocês querem, que vocês precisam, quer dizer. Quando o Messias veio, disse: não, esse não nos serve. Teve Davi o guerreiro, teve Salomão o sábio e tantos homens no passado, mas esse Messias para nós não serve. Ele não tem nem origem, nem sabemos quem ele é. Ele nasceu de uma maneira que é muito confusa, nem pai ele tem. A mãe recebeu o guarda-costas, um protetor para que não fosse morta. Nós não aceitamos ele. Deus estava cumprindo as profecias de Isaías, e eles tinham Isaías, o livro que eles liam. Eles nunca entenderam a profecia de Isaías. Então, hoje, do lado de cá, aqui no Ocidente, Deus envia um Messias, e você vai em cada igreja nesta manhã, todos eles estão clamando por o Messias, e Deus enviou o Messias. Eles rejeitaram, mas aonde o Messias veio? O Messias veio de onde? Ele veio para Belém, ele veio em uma manjedoura, ele veio um tempo que Israel estava alinhado com todas as religiões, era uma cidade aristocrática, e ele veio lá em Belém. Lá está o Messias que vocês precisam. Então o Senhor enviou o seu Messias, o mundo rejeitou, mas tinha alguém. Aleluia. É verdade. Aí o Senhor diz assim, veja bem, ele foi lá no deserto, tá? O Senhor foi lá no deserto e trouxe alguns pastores do deserto. Estão lembrados disso? Para receber o Messias. Foi lá no deserto. Não foi lá na sinagoga, não foi lá no templo de Salomão. Ele não foi lá com Anás e Caifás trazê-los para dar boas-vindas, recepção ao Messias daquele dia. Então, já que eles rejeitaram, não aceitaram até a cidade que ele nasceu e como ele nasceu, quem ele era, o Senhor vai lá no deserto e traz pastores do deserto que olharam e viram a estrela pendida onde o menino tinha nascido. Chegou ali, naquele lugar, lá estava o Senhor sendo recepcionado por pastores que vieram do deserto e não pela cidade de Jerusalém. Mais tarde, vem 3 magos da Índia e oferece ouro, incenso e mirra para ele, e o mundo não sabia que o Messias estava na terra, e não sabe até hoje Jerusalém da visita do Messias. Este mundo que vivemos hoje, as igrejas desta hora, o povo desta hora, estão esperando por um Messias, e o Messias está debaixo da sombra de suas igrejas, eles não sabem. Aqui está o Messias nesta manhã. Aqui está o Messias nesta hora. Que coisa, o Senhor lá no deserto trazer pastor de madrugada. Os pastores estavam aguardando os seus rebanhos. Falando nisso, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo, que é chamado domingo de Ramos.
Hoje inicia a Semana Santa, né? Eu tinha lido sobre isso ontem, tá? Esse dia aqui é muito pertinente. Quando Jesus entrou em Jerusalém e que teve uma grande comoção, eles gritavam: Hosana, 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 e Jerusalém acordou com os gritos e diziam: vocês estão nos incomodando? Por que essa gritaria? Por que essa comoção? Eles tinham ali colocado ramos de oliveira, né? E para o Messias passar, para cumprir a profecia de Zacarias, no capítulo 9. Eles não foram ali não apenas porque realmente eles estavam recebendo o Messias, porque a profecia tinha que se cumprir. Eles tinham que cavalgar a jumenta, eles tinham que gritar Hosana, eles tinham que colocar ramos para que ele passasse por ali, para se cumprir a profecia. Mas depois daquela passagem, você não vê mais quem gritou. Quando o Senhor levanta um homem, um povo, para fazer um serviço para ele, ele vai lá e faz o serviço, passa o tempo dele e acabou, ele nem sabe que ele fez nada para o Senhor, só vai saber lá na eternidade. Mas aqui está um povo que é diferenciado, que o Senhor chamou para fazer um serviço para ele e vai contigo até o final. Amém. Eu estava falando aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 40. 15, o versículo 40. Vai falar: disse, há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra é a glória dos terrestres. A mensagem: quem é esse Melquisedeque? Vamos ver, vamos entrar um pouquinho aqui nessa mensagem: quem é esse Melquisedeque? Parágrafo, eu creio, deixa eu ver aqui, 144. Quem este Melquisedeque? Sim. Começaram no 145. Até o 145. Agora havia entre... Não, é 145, quer ver? Ah, não. Poxa, eu dei o parágrafo errado. Não coloca não, que eu estou citando a mesma mensagem. Quem esse Melquisedeque aqui é outro parágrafo. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. 88. Isso mesmo. 88. Tem nada a ver, né? Exato. Então depois que vocês reconhecem que a verdadeira palavra de Deus era alimento para águias, então vocês deixaram a outra coisa. Vocês têm sido formados na imagem vivente do Deus vivente. Vocês ouviram de sua teofania. Se este corpo terrestre se desfizer, temos um corpo esperando. Agora ele disse, havia um homem chamado Moisés, todos sabem que um profeta é chamado de águia na Bíblia. E havia um profeta chamado Moisés, e um dia Deus o chamou, e não o deixou passar a terra. Ele morreu sobre uma rocha, os anjos o tomaram e o sepultaram. Havia outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer, só andou através do Jordão, e Deus fez descer uma carruagem, e este manto de carne ele deixou cair, e o levantou e colheu o prêmio eterno.
800 anos mais tarde, sobre o monte da transfiguração, aqui estavam aqueles dois homens. Há centenas de anos que o corpo de Moisés havia apodrecido, porém aqui ele estava em tal forma até que mesmo Pedro, Tiago e João reconheceram: se este tabernáculo terrestre se desfizer, se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra, você tem um corpo esperando depois que sair deste mundo. Ali estavam eles de pé sobre o monte da transfiguração, em sua teofania, porque eles eram profetas a quem vinha a palavra. Minha última citação, para dizer, Paulo citou que tem corpo terrestre e celeste. Agora, esse corpo aqui, que nós estamos vivendo através dele, é o terrestre. Esse corpo foi chamado de uma casa provisória, temporária, tá? E nós ainda não tomamos conhecimento, não ainda vislumbramos o corpo real e verdadeiro nosso. Mas o que acontece? O Deus dos céus queria nos informar sobre isto. A primeira coisa que ele fez lá no passado, que Abraão encontrou com Deus em uma teofania. E depois Abraão encontra com o mesmo Deus agora, um homem. E Abraão não teve dificuldade para entender os dois, nem aquele da teofania e nem daquele que estava em carne, porque sabia que era o mesmo. Então Adão teve o que, ou seja, Abraão teve o que? Teve a mesma experiência de olhar para aquela teofania, conversar com a teofania, dar os dízimos para a teofania, receber pão e vinho da mão daquela teofania, e depois ela desvaneceu. Acabou. Desvaneceu. De repente ele aparece lá na casa de Abraão. Mas quem estava por detrás daquela pele? Aquela teofania que Abraão tinha encontrado apenas tinha estado envolto de pele. Deus vestiu aquela teofania de pele, e quando aquela teofania de pele, na figura de Elohim, foi na casa do profeta, de Abraão, do patriarca Abraão, na hora se identificou. O que que o Senhor está nos mostrando através da mensagem que esse Melquisedeque? Que você reconhece que tem uma teofania, que você olha para esse corpo aqui e diz, tem uma teofania. Não é essa coisa aqui apenas. Isso aqui é o que está envolto. Está envolto uma alma, está envolto o genes da vida, porque o que tem vida é a sua alma, e ela está aqui envolta a esta pele, e uma teofania, aquela casa para onde esta alma vai. Por isso que nesta hora você se identifica com a sua eleição pela teofania, que chegou para você e falou com seus genes. Falou com a sua alma. A teofania não falou com o seu intelecto. A teofania não falou com a sua inteligência. Falou com a alma. Por isso que Paulo escreveu lá no capítulo 4 e verso 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então não foi o intelecto que entrou lá no teu coração. Então não foi a inteligência que entrou ali. Não foi religião que entrou ali. Quem entrou nesse coração aqui, quem entrou aqui nesse coração foi a palavra. E quando a palavra entrou, você descobriu, Deus te revelou que você tem uma alma eleita. E quem fez isso? O profeta diz, foi a sua teofania. Quem que é a sua teofania? É aquele anjo que está aonde? Diante da face de Deus, e que pode trazer essa mensagem aqui.
e que pode trazer essa mensagem para nós. Então, nós não estamos considerando a vida terrena, o corpo terrestre, mas o celeste. Agora, conforme o celeste está se aproximando, está chegando, esta alma está cada dia, sabendo que a hora tem chegado. Você sabe que a hora tem chegado, sabe que o tempo tem chegado, porque alguém está anunciando para você. E lá do outro lado, na sexta dimensão, aquela igreja sabe que a hora também aqui tem chegado. Não é uma igreja que está lá no escuro, não sabe o que está acontecendo. Ela sabe que uma parte daquela igreja está aqui. E conforme isso está aproximando aqui, e também está aproximando lá. Não é só aqui que a coisa está chegando lá também. E daqui uns dias eles estarão conosco aqui. Isso terminará. Volto a dizer, o profeta diz, o corpo de Moisés desapareceu. O corpo de Elias desapareceu. Ninguém viu. Mas de repente eles aparecem com o Senhor no Monte da Transfiguração. Onde estava o corpo de Moisés? Onde está o corpo de Elias? Voltou porque Elias não foi naquele corpo que ele comeu aquele pão, caminhou 40 dias. Moisés não foi naquele corpo para lá. Ele teve uma mudança para ir para lá. Ele teve uma mudança para ir para lá. Agora, o que Moisés tinha? Uma teofania. O que Elias tinha? Uma teofania. Por isso ele podia ir para lá. Mas, por isso que você pode ir para lá. Sabe por que você pode ir para lá? Estou encerrando agora. Porque tem um corpo que entra lá. Tem um corpo que é parte daquele lugar. Que ele é parte do Senhor. Então este corpo te coloca lá. Agora, por que os demais não irão para lá? Porque não tem um corpo para levar para lá. Quem vai te levar? A sua teofania, que é chamada na Bíblia de anjo do Senhor. Ela te levará para lá. Por isso que Paulo disse, com a experiência que ele tinha de ter estado lá no terceiro céu, lá na região celestial, aí ele falou, não, tem um corpo aqui, tem o corpo de Paulo aqui, mas Paulo tem outro lá. O irmão Brandt, ele tinha um corpo aqui, mas ele entrou naquele corpo do lado de lá. Ele viveu nos dois. Paulo e o irmão Brandt viveram lá e viveram aqui, viveram lá e viveram aqui, amém? Nós estamos vivendo aqui, para irmos definitivamente para lá. Por isto que chegou a hora bendita, que isso está se aproximando, isso está chegando para ceifar, para te levar. Agora, para onde foi o corpo de Moisés? É uma pergunta para curioso, né? Vai aparecer alguém ainda que eu disse, explicando para onde foi o corpo de Moisés, o corpo terreno dele. Para onde foi o corpo de Elias? O profeta diz que voltou para onde? Para o pó. Acabei de ler aqui. Que o corpo de Moisés e de Elias voltou para o pó. Eles tomaram o prêmio, o galardão, e subiram para a presença de Deus. Tá? Para onde vai esse corpo seu? Meu? Vai para o pó. Desaparece. E você toma o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira casa que Deus preparou, que existiu na mente dele antes da fundação do mundo. Primeiro Deus pensou e você já estava lá no pensamento dele. Depois Deus se tornou o Logos. Depois Deus se tornou o Logos, que é o pilar de fogo. Depois ele desceu e se tornou carne. Então, você veio nesta mesma linha. Você era um pensamento, e desse pensamento, Deus tornou-se este corpo uma teofania, e esta teofania agora está reconhecendo que ela tem aqui o gens para ela, que é a alma, que é a vida dela. Então, ela veio apanhar esta alma, que só a alma tem o gens de vida.
E a teofania, que é o corpo-palavra, precisa desse jeito de vida. Desce aqui e toma este corpo de dentro, esta alma. Aí que entra o verdadeiro plano de redenção, porque só uma alma redimida pode ser chamada pela sua teofania, porque só uma alma redimida tem teofania. Se não é redimido, porque não tem teofania, pois somos chamados. É por isto que é essa separação. É por isso que você não entende. Nós, às vezes, perguntamos e ficamos até que surpresos de pessoas terem uma aparência de crente e viver no pecado. Tem uma aparência de crente e vive no pecado. Vive às ocultas. Sabe o que acontece? Porque ela não tem representante. Porque ela não tem uma morada lá. E por ela não ter uma cobrança. E aí entra na linha da religiosidade, de ser um religioso. O religioso, ele quer uma resposta para a sua consciência. Agora, o eleito, ele já tem a resposta para a sua alma, que é diferente. E é por isso, então, por não ter um representante, se a gente fosse entrar dentro desse assunto aqui, você ia pegar o pivô do assunto, que é a mulher samaritana. Por fora, uma mulher degradada, por dentro, uma eleita. Por dentro, uma eleita. Quando ela ouviu a voz do Senhor, ela reconheceu, porque ela tinha representação. O Senhor falou com a mulher samaritana, presta atenção. Rapaz, isso aqui agora ia ficar muito bom se eu vou para frente. O Senhor falou com a mulher samaritana, mas o profeta disse que ela só entendeu porque ela tinha representação. Se ela não tivesse, ela chamava ele de demônio. E o Senhor falou com o sacerdote dela, que era um homem santo, intocável, e chamou o Senhor Jesus de demônio. Veja a diferença desse representante, desse corpo celeste. Agora, eu quero ver o que o diabo pode cavar com aquele corpo, que nem por perto dele ele chega. Todas as pressões aqui, a velhice que nos açoita, e toda a tristeza, dor, mágoa que esse corpo recebe, parece uma trincheira, só leva bala. Mas vai chegar uma hora que isso vai sair de cena, e você vai entrar num lugar que nunca mais você vai pensar em doença, ou morte, ou tristeza, porque naquele lugar não tem morte nem tristeza, e não tem um pensamento ruim lá é eterna e perfeita felicidade. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.